Olá! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma aula aqui, a mais um encontro do canal do Posso Tocar. Eu sou a Dani Dezembro, eu sou pianista, cantora e educadora musical, e aqui nessa aula de hoje eu vou trazer dicas, estratégias aí para tua caminhada musical, para te ajudar a superar dificuldades e a destravar na música, para que você não sofra para ler partitura, tirar a música de ouvido, dominar a harmonia. E por isso eu espero que você curta muito a nossa conversa, porque eu vim aqui toda brilhante, não foi à toa. É para trazer muito ânimo e muita luz para a tua vida, para a tua jornada de crescimento na música. Porque o tema que a gente vai conversar aqui hoje é sobre eu não tenho talento, eu sou muito esforçada e eu quero tocar, eu posso? O que eu preciso fazer para conseguir tocar se eu não nasci com talento para música? Se você curte esse tema, já dá o seu like, já fica aí na expectativa, porque eu tenho certeza que essa aula vai te ajudar, vai ser agregadora para mexer com a sua forma de pensar e de se posicionar diante do seu aprendizado musical, tá bom? E claro, para incentivar o canal e para esparramar a música aí para quem precisa também pensar um pouco sobre isso, compartilhe essa aula com aquela pessoa que você já ouviu falar, que está angustiada, que ela falou para você, que cara, eu tô amarrado, eu não tenho talento para o negócio, eu sou muito esforçado. Manda essa aula para essa pessoa, para que ela também possa ter esse momento de ouvir essa palavra amiga aqui, que é motivacional? É sim, mas é baseada em experiência, em conhecimento, em anos aí de trabalho, ensinando alunos, dando aula, então experiência de contato e de ver os resultados que esses alunos alcançam, tá bom? Envia para ela, porque isso renova o nosso gás. Seguinte, para começar o nosso papo, é preciso que a gente pense e se responda. Cara, o que é nascer com talento? Quando a gente pensa, eu nasci com talento para música, ou quando a gente pensa, eu não nasci com talento para música, como que você chega a essa conclusão? Como que você justifica isso? Tem talento ou não tem? Pelo quê? Pela sua facilidade ou dificuldade de conseguir aprender o que você está propondo ali a aprender no instrumento, não é? Então, quando você sente essa maior facilidade, você julga, tenho talento. E quando você não sente, quando você sente que tudo é difícil para você, você fala, não tenho talento. Então, é mais uma sensação da sua experiência, da sua relação com a música, do que algo que você consegue realmente concretizar e afirmar que é uma característica genética sua. Isso é bem diferente de falar assim, bom, eu tenho cabelo loiro. Porque quando você afirma, eu tenho cabelo loiro ou eu não tenho cabelo loiro, existe uma questão genética envolvida, um fato que você olha para o espelho e está afirmado ali, se você tem ou não. E ainda assim, quando há uma questão genética na cor do cabelo, você sabe que hoje em dia a gente pode mudar até a cor do cabelo. Ela é genética, mas ela não é limitada. Você pode mudar a hora que você quiser. Ela pode mudar, mesmo sendo genética. Para música a gente não tem isso. Não tem esse fator genético. Existem sim pessoas que sentem mais facilidade. Eu acompanho isso dentro da sala de aula. Alunos que demonstram mais facilidade e outros que precisam se esforçar mais para conseguir alcançar resultados na música. Isso acontece, mas eu nunca encontrei como justificativa real algo nato, algo relacionado à genética, a uma condição que partiu de algo que foi dado por Deus ou por essa questão genética e que veio pronto. Não. Entre os fatores que favorecem essa facilidade, existem muitos, mas o que eu acompanho e que eu acredito, fatores ambientais, fatores familiares, fatores de propósito de vida. Quando eu penso em fatores ambientais, eu penso em estímulo, em contato, em histórico com o aprendizado da linguagem musical. Tem pessoas que têm um ambiente muito estimulado de aprender música, de ouvir música, de tocar instrumento. Os pais já dominaram, a família tem essa experiência, esse contato com a música, sabe? Então já aprenderam o instrumento, faz música dentro de casa, assiste shows, vai em teatros, estimula muito isso, sabe?
aprecia, tem muita música dentro de casa, então a pessoa já cresceu nesse ambiente que estimula isso. Mais ou menos quando a gente cresce numa família que estimula a leitura. Alguns têm, outros não. Então esse ambiente estimulado é muito importante, a gente nem imagina quanto. Outra questão, família. Tem pessoas que têm uma família que apoia muito o desenvolvimento e o estudo musical, acredita muito no valor da música para o desenvolvimento da sensibilidade, do sentido artístico, da educação da pessoa, tanto cultural quanto educação do sentimento, da alma mesmo, sabe? De acalmar um pouco mais a pessoa, incentiva, pagando aulas, levando desde pequeno para fazer aula, preparando um espaço para que essa pessoa estude, não achando ruim quando ela está lá fazendo um monte de som desafinado, no ritmo errado, incomodando a vizinhança, incomodando quem quer assistir o Jornal Nacional, fazendo aquela barulheira, não acha ruim, sabe que isso é parte do processo, isola o cantinho da música para essa pessoa estudar, então faz das tripas ao coração para que essa pessoa continue enfrentando os desafios natural de todo o começo de um desenvolvimento de uma habilidade. Tem famílias que não. Tem famílias que não apoiam isso, que não querem nem saber. Também não é que negam isso. Eu nunca tive a experiência de um aluno que a família rejeitou a vontade dele de estudar. Nunca. Mas não apoiava. Então o aluno tinha que ralar bem mais. Ele tinha que pagar a aula com o próprio dinheiro, isso significa que ele tinha que gastar muita parte do tempo dele trabalhando, ok? Então quando ele chegava em casa ele estava cansado, a família implicava porque ele estava fazendo som ali, não estava legal, estava incomodando, então não havia um espaço realmente de incentivo e isso influencia muito na facilidade ou na dificuldade que a gente vai tendo, porque isso cria bloqueios emocionais, nós vamos ficando bloqueados, a gente vai criando uma relação com a música que é uma relação pesada. A gente ama muito, a gente quer muito aprender, mas parece que quando a gente vai pro instrumento, começa a ter briga em casa. Ou quando a gente vai pro instrumento, a gente tá acabado de cansaço. De tanto que trabalhou, de ralou, entendeu? Então tem que ser muito, muito disciplinado para manter a constância do estudo e enfrentar esse estudo com ânimo, já estando fisicamente e mentalmente cansado. O terceiro fator que influencia, que é a questão para que eu vim ao mundo, com o que eu vou contribuir nesse mundo, então qual é a minha finalidade, para que eu vou fazer realmente isso, é onde entra o propósito de vida. Tem pessoas que vão descobrindo um propósito de vida com a música. Bom, meu propósito de vida é tocar, tocar na minha igreja, é contribuir com o momento do louvor, isso é o meu propósito de vida, isso me reabastece, eu me sinto assim plenamente feliz, isso é meu propósito, entendeu? Então, isso abre caminhos, porque você tem uma meta concreta. É isso, você mira lá no alvo final e você sabe que está trilhando o caminho para aquele alvo. Tem pessoas que têm como propósito de vida trabalhar com a música, estar no palco, viver de música, ensinar música, dar aula de música. Esse é o propósito de vida da pessoa. Ela não veio aqui para fazer nada além, ela não se imagina em outra situação profissional ou uma outra situação de lazer que não está envolvida com a música. E tem pessoas que não, que o propósito de vida dela não é esse. O propósito de vida dela é socorrer pessoas, é trabalhar como enfermeiro, como enfermeira. Isso alimenta a alma dela, ajudar, cuidar do outro. Esse é o propósito de vida dela. O propósito de vida é ser um advogado, é ajudar a estabelecer a justiça, se realiza com isso. Curte a música, gosta da música, a música é algo que também percorre o sangue dela, mas não é propósito de vida. E cada um tem um propósito de vida, ainda bem. E aí a gente justifica esse propósito de vida de diversas maneiras. Quem acredita em Deus vai falar dos dons de Deus. E de qualquer forma, quando a gente pensa em propósito de vida, nós temos que nos dedicar para desenvolver o nosso domínio musical, a nossa capacidade técnica no instrumento. Não é pronto. Então, ter talento tem que ser algo que faça a nossa cabeça cair por terra de uma vez essa ideia de que é pronto. A pessoa tem talento porque ela tem facilidade porque veio pronto, ela não tá pronto, sabe? Ela tem só que lixar, dar um tapinha, ela não tem que erguer a construção, ela não tem que cimentar, pôr tijolo, não, tá pronta. Ela vai lá, dá uma lixadinha e passa já a tinta e acabou. Não é assim.
Existem fatores que nós não estamos enxergando. E isso faz a gente começar a parar de se comparar com o outro. Toda vez que a gente começa a sentir dificuldade diante do estudo, do avanço, do progresso na música, e aí a gente começa a desanimar, nós começamos a olhar para o vizinho. O vizinho, o nosso colega que se desenvolve, que toca com a gente. E aí a gente olha para o vizinho e começa a se comparar. Sendo que a gente está se comparando sem conseguir de fato estar na pele dele, vivenciando os elementos que estão ao redor dele, favorecendo uma facilidade ou não, entendeu? Não tem como a gente estar na pele dele e realmente saber o que acontece. Então, vamos voltar para o nosso eu, para aquilo que a gente está identificando e vamos começar a cuidar dos elementos que a gente pode cuidar para otimizar o desenvolvimento dessa habilidade. Porque aprender música é desenvolver uma habilidade. E toda habilidade, ela demanda direcionamento. Ela demanda que a gente junte recursos aqui, ingredientes, para que de fato a receita se forme, se construa, apareça daqui a um tempo essa capacidade. Um primeiro ingrediente que tem que ser considerado é a importância de procurar bons exemplos musicais. Criar ao nosso redor uma sinergia de contatos e de vibração e de conversas e de exemplos musicais que são estimulantes. Quando a gente fala sobre isso, isso envolve, por exemplo, ter bons professores. Por quê? Se eu tô com dificuldade na música, será que a responsabilidade é só da minha família que não incentiva? Ah, é só eu que sou burro? Nossa, eu sou burro, eu tenho muita dificuldade para entender, eu não consigo. Ou será que a metodologia que está sendo usada para me ensinar não está sendo tão interessante? Mesmo que o meu professor seja muito esforçado, seja uma pessoa que está entregando o máximo que ele possa. Será que está sendo um bom exemplo? Será que de fato está me direcionando para eu conseguir gradativamente aprender, fazer um exercício de cada vez e tendo conquistas? Quando a gente começa a avaliar sobre isso, nós paramos de observar o coleguinha, se ele é bom, se ele não é, se ele tem talento, observamos a gente e o que está ao nosso redor que está favorecendo ou dificultando a nossa caminhada. Será que a cada aula que eu tenho com o meu professor, eu saio estimulado? Eu saio feliz? Eu percebo que eu dei um passo, que pode ser assim, mas eu dei um passo para frente? Ou eu saio me cobrando? Eu saio derrotado? Eu saio da aula me sentindo um cachorrinho correndo atrás do próprio rabo? Você fala, eu preciso melhorar, preciso estudar mais. Você fica sempre se cobrando, sempre se julgando. Você sai assim da aula? Ou você sai estimulado? Você sai alegre, você sai confiante em você, animada para mais uma semana de práticas e de conquistas, de pequenos progressos? Pense sobre isso. Bons exemplos são fundamentais. Um segundo ponto que envolve bons exemplos musicais é nós termos os nossos ídolos. O que são ídolos? Buscar as referências de músicos do nosso instrumento que tocam muito bem, que já aprenderam a dominar a música, que já desenvolveram a habilidade musical e apreciar a performance deles, assistir esses músicos de verdade, ouvir e apreciar, ver, colocar vídeos, ver eles tocando, ver a movimentação que eles fazem no instrumento, acompanhar a carreira deles. Hoje é muito fácil a gente ter isso. Especialmente os músicos que estão vivos aí, porque você entra no Instagram, você entra nas redes sociais deles, você começa a participar do dia a dia, se forem performers mais jovens e que são atuantes nas redes sociais, né? Então você começa a participar do dia a dia deles, do que eles fazem. Se os seus ídolos não são jovens e não são atuantes nas redes sociais, são músicos já consagrados, mais velhos e não lidam tanto com as redes sociais, eles têm muito trabalho gravado, eles têm muito repertório desenvolvido. Então, busque essas gravações, busque ler matéria sobre eles, as histórias, a forma como eles estudam. Consuma, tenha um modelo, porque o modelo é o teu alvo, é o que te inspira, é o que faz você ter vontade de continuar fazendo o que todo dia você vai precisar fazer. Entende?
Terceiro ponto é que você comece a escutar mais música. Tem muitos alunos de música que não escutam música. E se a gente não escuta música, em geral, nós perdemos a referência do que é uma boa sonoridade. Presta atenção, quando eu falo sobre escutar música, eu tenho que abrir um parênteses. Escutar o que chega para você, sem você buscar, sem você pesquisar, não é algo de alguém estar se dedicando ao estudo musical. O que eu quero dizer? Você vai lá numa confraternização familiar, entre amigos, e tá rolando uma música ambiental lá, colocaram um som lá. E você tá escutando porque esse som chegou em você. Não foi você que foi pesquisar esse som, que buscou essa playlist, que tá buscando mais do seu instrumento. Não, você tá ouvindo porque tá todo mundo ouvindo aquilo. Ah, você tá indo andar de metrô para ir no trabalho, tá rolando uma música lá no metrô. Não foi você que escolheu a playlist do metrô. Isso acaba sendo uma poluição sonora. E isso acaba sendo algo que nem sempre vai fazer você de verdade ter bons exemplos musicais. Por quê? Porque o que está aí sendo divulgado em massa para todo mundo ouvir, muitas vezes é algo direcionado por comércio. Não que o comércio seja ruim, mas é que é algo que nem sempre é algo mais que tem um valor artístico realmente aprofundado. É algo mais superficial para vender logo musicalmente. Entende? É algo mais pobre musicalmente. Aprenda a criar, como bons exemplos, o hábito de pesquisar mais o teu instrumento para ouvir. Escute mais músicas interpretadas no seu instrumento, pelo seu ídolo, por outros músicos. Aprenda a ter uma escuta onde você presta atenção e compare gravações, compare repertórios. Escute a música que você vai estudar, mas vai além. Escute outras músicas daquele mesmo gênero, escute performances de diferentes performers, compare a interpretação, se coloque para apreciar a música, desenvolva esse hábito de escutar a música. E música que não é feita só por você, que é feita pelos músicos do teu instrumento, especialmente em diferentes formações instrumentais. Ah, eu estou estudando saxofone. Então então escuta o sax dentro de uma formação jazzística. Ah, agora escuta o sax dentro de uma formação mais sinfônica. Agora escuta o sax numa MPB. Escuta. Cria bons exemplos musicais. Isso está fazendo você gerar uma aura de ambiente musical ao seu redor, que vai acontecendo um pouquinho por dia. Você não vai passar o dia inteiro fazendo isso. Põe lá na hora que você está tomando um banho, põe lá na hora que você está no seu momento de relaxar em casa, de desacelerar da cabeça do trabalho. Põe lá na hora que você está lavando uma louça, hora que você está preparando a sua janta. Escolhe o teu repertório, descubra quem são os melhores performers para você já direcionar o repertório para você escutar. Amplie o teu horizonte de gêneros musicais, tá bom? Às vezes, nós não temos consciência do quanto é importante construir um ambiente musical. Porque quando a gente nasce numa família que tem um ambiente musical super estimulado, a gente já bebeu dessa fonte, mas nem é um ou outro, né? Talvez daqui pra frente a gente comece a mudar isso. Talvez daqui pra frente a música se dissemine cada vez mais, até porque ela já está instituída como disciplina da escola, não é? Dos estudos ali regulares. Então talvez daqui uns anos pra frente seja mais comum ter famílias musicais. E algumas famílias já são, inclusive por causa da religião. Algumas igrejas incentivam muito o ensino musical. Então tem famílias que o pai toca, a mãe toca, o irmão toca, o primo toca, o namorado toca, todo mundo toca. É uma família que tem uma efervescência musical. Mas outras famílias, não. E da minha experiência com os meus alunos, eu podia citar nos dedos os meus alunos que tinham essa família super estimulada. Entendeu? Então, tendo ou não, é preciso que a gente cada vez construa mais esse ambiente musical. Construir um ambiente musical demanda alguns elementos aí que precisam ser considerados. O elemento de fazer música, mas quando a gente pensa em fazer música, entra nós como agente desse processo de fazer música e nós como apreciadores desse fazer música. Vamos conversar sobre o primeiro, nós fazendo a música. Quando nós vamos fazer a música, significa que nós vamos estudar. Para estudar, a gente precisa ter dedicação ao momento do estudo.
A disciplina que vem aí com essa dedicação diária é algo que a gente constrói. Quando a gente começa a estudar, nosso professor fala, você precisa estudar todo dia. Nós concordamos, nós reconhecemos o porquê dessa frequência diária, por que nosso corpo precisa estar todo dia em contato com o instrumento, com os conteúdos musicais fora do instrumento, para que a gente deixe isso gravado na cabeça, no corpo, nos nossos dedos. A gente vai percebendo essa necessidade, só que a gente não cria esse hábito do estudo diário do dia para a noite. Então a disciplina ela vai surgindo, certo? É por isso que eu sempre digo para os meus alunos, não se cobre e não fique frustrado se você não conseguir estudar todos os dias a partir do momento que você começar a fazer um curso. A probabilidade que você não consiga estudar todos os dias é altíssima. Se coloque para começar a construir essa rotina. Se coloque para estudar 2 dias na semana. Eu vou separar 2 dias naquele horário sagrado e ainda tenha flexibilidade para entender que esse horário sagrado, você vai perceber que você vai precisar mudar. Porque às vezes você estabelece que vai estudar ali depois do trabalho e quando você começa a querer colocar essa prática, não rola depois do trabalho. Você percebe que sua cabeça está cansada ou isso está fazendo a sua família ficar chateada. Então você percebe que vai ter que usar na hora do almoço. Então esse horário sagrado você vai ter que testar até conseguir essa firmeza assim, de um horário, sabe? Da disciplina do horário. Isso é importante e gradativamente você vai subindo o número de dias. Você vai, agora eu vou estudar 3. Passa um tempo, vê se você consegue manter regularidade em estudar 3, não pular nenhum desses 3. Eu estou estudando já há uns 2 meses, 3 dias. Então agora você se coloca 4. Vai construindo a constância de forma gradativa. Isso é muito importante. Mas, além disso, você precisa entender que nessa constância de gradativa, você vai precisar ser mais gentil consigo mesmo. Por quê? Você tem que diminuir as suas expectativas. Às vezes, como a gente quer logo o resultado, a gente cria uma expectativa que não é a real, a gente criou. Então veio da nossa vontade, da nossa ansiedade, a gente queria logo o resultado, a gente criou essa expectativa. Mas não é assim que funciona. E aí a gente começa a ser muito autocrítico, a gente começa a se diminuir muito, sabe? Por quê? Porque não tá sendo legal, porque a gente tá errando. Então a gente começa a não ver o valor do pequeno progresso e da autovalidação do nosso esforço. A gente começa por frases que vão trazendo crenças limitantes a se rebaixar muito. A gente começa a falar, nossa, eu sou ruim. Nossa, não consigo fazer isso aqui, ó. O outro consegue, de novo, tá olhando pro vizinho, né? Você entende? Você começa a se denegrir muito por pequenas frases que são crenças limitantes e que vêm de uma autoexpectativa. Você precisa abaixar essas expectativas por meio de metas concretas. Você precisa estabelecer o teu foco de evolução diário. E ó, não é um focão, é uma foquinha. É um foco pequeno. Cara, nessa música aqui, eu quero conseguir aprender a fazer esse acorde dó sem perder a batida. Se no resto eu perder a batida, eu ainda tô errando para fazer a troca, tá tudo bem. Mas hoje o acorde dó, o shape do dó eu vou fazer sem perder a batida. É diminuir a expectativa e estabelecer uma meta muito concreta, entendeu? Quando você começa a ter essa clareza, você tem um alvo para estabelecer o teu estudo naquele dia. Ao fazer isso, você tem mais gentileza consigo mesmo, você aprende a valorizar o teu esforço, porque você vai perceber que às vezes aquela meta que você estabeleceu é uma meta exigente. Você estabeleceu que ia aprender a fazer aquele dó naquele dia e estudou e não conseguiu naquele dia. Você fala, cara, isso é mais difícil do que eu pensava. Amanhã eu vou dar continuidade nisso aqui, eu ainda não vou mudar de alvo. Não é porque eu sou ruim, é porque isso é mais difícil do que eu pensava. Você continua pensamento positivo, você continua validando o teu esforço. Você tá ali, você estudou, você tá se dedicando a esse momento. A gente não precisa sair correndo contra o tempo, loucamente. Não, a gente precisa curtir o processo. Entendeu? Então, criar um ambiente musical exige que nós, enquanto nós estamos fazendo ali o som, fazendo música, nós cuidemos desses elementos, da construção do hábito, que é algo gradativo. Essa disciplina vem como
algo gradativo, e a gentileza desse momento, para que eu curta esse momento, por meio de abaixar a expectativa e ter uma meta concreta. Isso é muito importante. E é preciso também que nós aprendamos a apreciar outro fazendo música. O que significa isso? Isso significa que a gente precisa aumentar o nosso círculo social de música. A gente precisa participar de eventos musicais, de apresentações musicais, de cursos, pequenos cursos, workshops que vão ter. A gente precisa aprender que tudo sempre é uma oportunidade de aprendizado. De repente, você vai assistir um ensaio de uma banda, que vai fazer um ensaio aberto. Você fala, nossa, que interessante. Por quê? Pode ser que naquela banda ali que está tendo um ensaio aberto não tem o instrumento que você toca. Fala, gente, mas eu toco órgão e aí naquela banda não tem órgão. Você sempre vai aprender, sempre há uma oportunidade de aprendizado com aquela reunião daquele grupo, porque eles estão fazendo som. E de repente um ponto que um conversa com o outro, você fala, ai, que interessante, eu não entendia sobre isso. Então você aprende a efervescer, se existe, né? Criar uma efervescência de sons por meio de participações em círculos sociais que envolvem a música. Mas assim, participações com leveza, curtindo, sempre tirando o melhor que você pode extrair e às vezes esse melhor vai ser aumentar o teu repertório. Às vezes você não vai aprender ali um elemento musical, não vai aprender uma técnica nova, mas você vai aumentar o teu leque de repertório musical. Você fala, nossa, hoje eu estava assistindo uma banda, eles estavam ensaiando chorinho. Nunca tinha ouvido chorinho, olha que legal. Conheci o que é chorinho. Entende? Ah, mas eu não toco chorinho. Ah, eu não gostei de chorinho. Que ótimo! Foi excelente, porque agora você pode falar que não gostou do som do chorinho, porque você conheceu. Então, aumentar esse círculo social, isso faz parte de construir o teu ambiente musical. Esses são dois exemplos de enriquecer os teus estímulos, enriquecer a tua inserção nisso que vai promover o desenvolvimento da tua habilidade ao longo do tempo. Agora fala, você tem o hábito de frequentar esses círculos sociais diferente do círculo da tua aula? Porque muitas pessoas resumem o círculo social da música a ir na escola ou entrar lá no curso que faz a aula e conversar com as pessoas do curso naquele momento que está ali na escola de música ou no curso de música. Isso. Você tem um círculo social maior? Você participa de eventos que acontecem na escola, onde você não está fazendo a música, onde está rolando outras pessoas fazendo música. Você participa de eventos na internet, de apresentações, você assiste shows ali. Ah, o teu ídolo vai fazer uma live. Você assiste o show da live dele, você fica sabendo, você acompanha a agenda dele. Você tem esse hábito no seu dia a dia musical? Deixa aí pra mim nos comentários. Só para que a gente possa refletir. Só para que você tenha a oportunidade de falar, nossa, eu já fazia isso. Que legal, vou continuar fazendo, porque isso a Daiane está falando, e não é porque eu estou falando, é porque a Daiane está validando algo que eu já curtia fazer. Olha que legal, vou continuar fazendo. Ou, não, Daiane, nunca tinha pensado sobre isso. Interessante, eu vou começar a ficar mais antenada sobre isso. Vou ver a agenda cultural da minha cidade. Procura a agenda cultural da tua cidade, das cidades vizinhas, tá bom? Bom, seguinte, agora a gente precisa conversar sobre um outro ponto crucial quando a gente pensa em talento musical. As pessoas confundem virtuosismo com construção de habilidade musical. Sim, porque o virtuosismo é o topo da montanha. Eu estou construindo o meu domínio na música, então eu tenho uma montanha para subir. A música é como uma montanha, eu tenho que escalar essa montanha. E lá no topo, a hora que eu chego lá em cima, aquele pôr do sol que eu assisto é a virtuosidade. As pessoas acham que construir, que ter talento para música é aqui, a hora que você está aqui no topo. E que esse caminho de subir a montanha não é talento para música. Por quê? Porque subir a montanha cansa. Vem muito vento no rosto. Ai, vem umas ondas de pó, vem terra no rosto, eu tenho que ficar pregando ali os meus acessórios para escalar, isso machuca minha mão, então isso aqui tá sofrido, esse momento de subir aqui, nossa, cansa minhas pernas, eu fico sem fôlego, não tenho talento. A dificuldade
o ter que recobrar o ânimo, o ter que insistir, persistir. Esse exercício está difícil, eu não entendi, tem que assistir essa aula de novo, vou ter que perguntar de novo, vou ter que fazer esse estudo dessa música amanhã de novo. Tudo isso faz parte da jornada de construir o teu talento. E você vai construindo cada vez mais o teu talento e vai aprender, vai desenvolver a habilidade musical em diferentes níveis antes de chegar no virtuosismo, antes de chegar lá no topo da montanha. Porque desenvolver a habilidade musical significa subir etapas de concretização de habilidades, de capacidades, do que eu consigo fazer. Eu digo que a música tem trabalho aí para uma vida inteira, porque a gente sempre tem capacidades que a gente ainda não desenvolveu. Nós vamos aprendendo música e a gente já desenvolveu o ritmo. Olha, eu estou tocando no ritmo correto, é uma capacidade. Eu sedimentei o ritmo em mim, mas eu ainda não sedimentei a capacidade de tirar um som legal. O meu som ainda é duro, tá? Mas eu sedimentei essa capacidade do ritmo. Olha, eu toco no ritmo certo e o meu som ainda é ruim, mas eu consigo tocar de memória. Isso é uma outra capacidade. E olha, eu tô agora começando a perceber que eu consigo ler a partitura. Eu sedimentei uma outra capacidade, mas o meu som não tá legal e eu ainda não tiro nada de ouvido. Isso são outras capacidades que você não desenvolveu, mas você tá construindo habilidade musical. E você precisa reconhecer esse processo de etapas que estão sendo adquiridas e ficar feliz por ela e reconhecer que o seu talento está nascendo sim. Ele está crescendo gradativamente, cada vez mais. Não é porque você não toca com uma velocidade gigante, que você não toca aqueles repertórios mais difíceis que existem para o seu instrumento, que você não tem talento para música. Porque isso é o virtuosismo. O que é alguém virtuose no instrumento? Alguém que toca com uma virtuosidade incrível? É aquela pessoa que toca as músicas mais difíceis que já foram escritas para o instrumento dela. Músicas que exigem uma agilidade, músicas muito rápidas, músicas que exigem assim, um controle musical e técnico absurdo. É o topo da montanha. Existem muitos músicos virtuosos, mas existem muitos músicos que não têm essa alta virtuosidade e que têm habilidade, que têm talento musical, têm etapas adquiridas, tocam o repertório de maneira linda, emocionam quem escuta. Vai tocar, alguém chora na plateia. Porque não é o fato de eu ter dedo para cima e para baixo, torrando meu instrumento de tanta nota, que define que eu consigo fazer música e mudar o estado emocional das pessoas ou não. Às vezes, você está tocando de um jeito que é suficiente dentro do teu propósito, daquele lugar que você está tocando. Você não vai estar tocando músicas que são extremamente difíceis, mas não era o propósito daquele lugar. A gente precisa tirar da ideia de que enquanto eu não tenho virtuosismo, eu não tenho talento. Entendeu? E não há como medir talento. Como que você mede talento? Vamos falar assim, a gente tem uma escala de talento, aí eu falo, ó, esse aluno tá na escala 8 do talento, mas esse aqui tá no 10 do talento. Ih, aquele outro tá no 2 do talento. Como que você mede isso? Talento é muito relativo. Como que eu posso dizer que alguém tá na escala ali 4 do talento, que tá emocionando quem ouve ele, que tá mudando a sinergia do público, tocando um repertório de maneira linda, falar que ele não tem talento, ele não tem um talento. Porque o outro que tá no 10, que consegue ter capacidades mais refinadas, tá também emocionando o público. Mas o efeito, o resultado é o mesmo. Como que eu posso medir e falar, esse está abaixo desse, se o resultado que os dois estão proporcionando para cada público é o mesmo? Porque o público de um músico virtuose é um tipo. E o público que escuta um músico que está em processo de construção cada vez mais da sua virtuosidade, mas está desenvolvendo seu talento, é outro público. Entendeu? Então é muito relativo, não tem como ficar medindo. Nós estamos falando de arte. Música lida com a alma. É uma habilidade? É, mas é uma habilidade que nos agrega a servir com a alma. Para que serve aprender a fazer música? Para o mesmo valor que serve aprender a cozinhar. Bom,
talvez algumas pessoas vão achar que eu tô sendo muito reducionista aqui, mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando a gente cozinha, o que adianta eu ser um chefe de cozinha e preparar ali um prato refinadíssimo que não agrega na experiência de um jantar romântico de um casal, que não deixa uma esposa feliz, que não faz os meus filhos olharem para mim e falar, mamãe, eu te amo, obrigada por esse prato. Para que serve? Ah, mas eu fiz um prato refinadíssimo. A música também. Para que serve eu tocar virtuosisticamente coisas muito difíceis, blá, 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 se eu não toquei a alma? Se alguém que veio me escutar, que alguém que procurou uma playlist para ouvir essa coisa virtuose, não transcendeu o estado que estava, não se sentiu mais feliz ou mais relaxado, não transmutou, para que serve? Entendeu? A virtuosidade, ela é a consequência. Se você está escalando uma montanha e não desanima, você vai chegar no topo, vai apreciar o pôr do sol, é fato. Mas se você se cobra logo por chegar no topo, você vai aumentar as dificuldades do caminho, do processo natural da escalada da montanha. Que isso fique muito claro para você, tá bom? Falei bonitinho, vai. É verdade, a gente precisa pensar sobre isso. Diga aí pra mim se você concorda com isso. É muito importante isso, tá bom? A gente não pode deixar de lado o nosso lado humano. A música serve ao ser humano, para cuidar da alma, para cuidar do sentimento. É para isso, tá bom? Bom, agora vamos de uma coisa mais prática. Daiane, eu entendi o que você está falando e eu não tenho talento, pelo menos eu pensava isso, que eu não tinha talento, porque eu ainda acreditava que essas dificuldades todas que eu sinto tem algum fator genético envolvido, mas agora eu estou repensando sobre isso, tá ok. Mas o fato é que eu preciso, então, de um direcionamento. Você mesmo citou, Daiane, que música é uma habilidade que precisa de foco e de direcionamento para ser construída. Então, me direciona. Onde eu busco aprender? Quais métodos temos? Quais as diferenças de cada método, de cada escola de ensino, de cada professor? Me esclarece para que eu possa ter uma forma de compreender e de buscar esse entendimento com mais respaldo, para que eu sinta que eu estou dando tiro no alvo certo, sabe? Para que eu não estou perdendo tempo fazendo uma escolha ruim, depois me decepcionando com essa escolha. Então vamos lá. Existe, primeiro, 2 pontos que você precisa entender. Quando a gente fala de aprender música, existem 2 áreas que a gente precisa cuidar. É a área da aprendizagem de um instrumento e a área da aprendizagem da linguagem da música. Geralmente a gente conhece essa, do instrumento. Então a gente fala, vou fazer aula de violino, vou procurar um professor ou uma professora de violino, ponto final, certo? Nem sempre a gente conhece essa outra área, que é da linguagem musical, que vai fazer com que a gente entenda os elementos do fazer música que estão além dos elementos do dominar um instrumento. Precisamos cuidar dessas 2 e existem abordagens específicas para cada área. Quando a gente fala sobre aprender um instrumento, por exemplo, existem professores que seguem a metodologia Suzuki e existem professores que não seguem a metodologia tradicional de ensino musical. Então, quando a gente ouve, um professor Suzuki, é um professor o quê? É um professor de instrumento, que vai trazer elementos de técnica daquele instrumento, mas que segue princípios que o educador Shinichi Suzuki desenvolveu e começou a aplicar com os alunos dele, porque ele era um professor de instrumento, um professor de violino, que desenvolveu princípios e começou a aplicar com os alunos dele e percebeu grandes avanços técnicos instrumentais. E aí desenvolveu uma metodologia de ensino. Outros professores hoje fazem cursos para aprender como também ensinar técnica a partir desses princípios do Suzuki, entendeu? Então, existem esses professores. E existem os professores de metodologia tradicional que não seguem os princípios do Suzuki. Não seguem. E aí, é um ensino pior do que o Suzuki? Não, não. Ok? São princípios diferentes. Ambos vão fazer você se desenvolver tecnicamente no instrumento, mas com abordagens diferentes, ok? Com abordagem
Uma diferença para você entender, por exemplo, na abordagem suzukiana do ensino técnico instrumental, entre outras coisas, o professor estimula muito o ouvido como primeira etapa para aprender a tirar som do instrumento. Eu vou dominar a técnica do violino, aprender a fazer um som afinado, tocar no ritmo correto, mas eu vou de ouvido. Eu vou fazer esse processo de ouvido primeiro, entendeu? No ensino tradicional, os professores de ensino tradicional começam a te ensinar a tirar som do teu instrumento, a dominar a técnica para tocar violino por meio da partitura, e não do ouvido primeiro, por meio da partitura, da escrita. Você já tem a partitura logo de cara e vai seguindo por aí para refinar a sua técnica e dominar o instrumento, entendeu? São abordagens diferentes para desenvolver a técnica instrumental. Quando a gente fala da outra área de entender a linguagem musical, então agora nós estamos cuidando de outros elementos que precisam estar ao redor daqui, da técnica. Não dá para deixar nenhuma nem outra de lado, ok? Mas são professores que são preparados para te fazer aprofundar outros conhecimentos musicais. Então, esses professores, eles se prepararam didaticamente e baseados em muitos pedagogos que nós já temos aí na história do ensino musical. Pedagogos como Orff, Dalcroze, Kodály, Williams, nomes que quando a gente vai aprofundar a nossa formação didática na música, nós estudamos e entendemos o que esses professores de música falaram. Esses professores trouxeram um caminho para falar, olha, para ensinar o aluno a melhorar o ritmo, precisa praticar desse jeito. Para ensinar o aluno a entender mais a harmonia, precisa fazer isso, isso e aquilo. São professores de música que estavam ali dando aula no dia a dia e perceberam quando tinha mais resultado ou não. São professores que não trazem foco na técnica. Eles não vão ensinar como que um aluno de trompete consegue dominar o diafragma dele, como consegue fazer projeção. Ele vai ensinar elementos musicais que o aluno de trompete precisa ter, que o aluno de piano precisa ter, que o aluno de violão precisa ter, entendeu? Então são áreas de estudo que se complementam e dificilmente você encontra um profissional especializado nas duas áreas, dificilmente, ok? Você vai encontrar um profissional muito especializado em técnica e um profissional especializado nessa área aqui. Então, você precisa saber que você deve buscar essas duas áreas e levá-las em paralelo no teu entendimento musical. O professor de instrumento, ele traz noções, sim, dessa parte musical, porque ele desenvolveu tudo isso. Por isso que hoje ele ensina instrumento e ele tem essa base sedimentada, mas ele não foca nisso na sala de aula. Na sala de aula ele foca na técnica, ok? E às vezes você fica patinando em elementos, em capacidades musicais, justamente por falta de direcionamento nessa base. Culpa do seu professor? Não, ele está focado na técnica. Talvez a culpa dele é não te orientar para buscar isso aqui. Só isso, entendeu? Você precisa buscar outros para fundamentar, para ter oportunidade de se focar nessa outra área. E aí, juntar as duas. Outro ponto que você precisa saber. Existem diferentes formatos de cursos e níveis de cursos de música. Então, por exemplo, formatos de curso. Existem os cursos livres, existem os cursos técnicos de música e existem os cursos de nível superior. Quando a gente fala em curso livre de música, é aquele curso que pode te oferecer um certificado, não tem nada a ver com certificado ou não. Tem um pouquinho de diferença, mas eu vou explicar isso melhor quando eu entrar no curso técnico, tá? O curso livre de música é um curso que não tem uma legislação regendo ele, diferente do curso técnico. Então, o curso livre, você pode ter ele com um professor particular do instrumento, professor particular de música, você pode ter ele numa escola de música, que você vai fazer um curso livre, você pode ter ele por meio de um curso online, que está fazendo um curso livre. É um curso onde o professor é livre para trazer a abordagem dele, a metodologia dele, para falar para você, ó, você precisa cumprir esse nível aqui que eu, Daiane, chamo de nível iniciante. Depois você tem que cumprir essas etapas aqui que eu, Daiane, chamo de nível intermediário. E depois você vai fazer esses exercícios que eu, Daiane, como professora, chamo de nível avançado. Então o professor é livre, ele não é amarrado por uma legislação que fala para ele, ó, o nível básico de exercícios é esse, o médio é esse e o avançado é esse.
Ele é um curso onde a metodologia do professor te conduz por um caminho de início, meio e fim, te traz um certificado daquele caminho, daquela metodologia. O curso técnico de música já é um curso que segue uma legislação estabelecida pelo MEC, no caso aqui do Brasil, que é o Ministério de Educação e Cultura, se eu não me engano, né, MEC? E que traz toda a legislação da educação nacional, ok? Inclusive para os cursos técnicos. Então, são cursos onde precisa de uma carga horária específica. Eu não posso, Daiane, falar agora eu vou fazer um curso técnico para você e esse curso técnico tem 10 horas. Eu não posso. Por quê? Porque para que eu possa emitir um curso técnico e que ele realmente seja reconhecido, eu tenho que obedecer à legislação estabelecida pelo MEC. O tanto de horas que qualquer curso técnico, tanto de horas mínima, né? Que qualquer curso técnico tem que ter, o tanto de conteúdos mínimo que qualquer curso técnico de música tem que ter, o tanto de disciplinas, matérias que tem que estudar, mínimas, a mais você pode fazer, mínimas. Você tem que ter uma estrutura física obrigatória, então tem que ter um prédio específico, uma escola específica que tenha biblioteca, que tenha sala de apresentação, que tenha sala de ensaio, que tenha um instrumento assim assado, entendeu? Começa a ter uma legislação envolvida para que depois o certificado seja emitido pelo MEC, para ter reconhecimento. E o curso técnico de música, ele geralmente sucede o curso livre. Quem vai fazer um curso técnico de música não chega lá zerado. Agora eu vou me inscrever num curso técnico e eu sou zero em música. Nunca estudei a linguagem musical, nem a técnica do instrumento. Quero fazer o curso técnico. Não entra. Por quê? Porque a legislação do curso técnico exige matérias de estudo que já precisam ter tido uma base. Então, as escolas que oferecem os cursos técnicos não te aceita se você vem zeradinho do começo para fazer o curso técnico. Você não consegue acompanhar o conteúdo mínimo que é exigido num curso técnico, entendeu? Então, geralmente, o curso técnico sucede o curso livre. E aí você encontra esse curso técnico em, por exemplo, conservatórios de música e escolas também, tá bom? Um outro nível de curso são as graduações, as faculdades de música. As faculdades de música, assim como os cursos técnicos, seguem uma legislação, que é a legislação aí que rege as graduações, os cursos de nível superior. De novo, Daiane, não posso falar agora, estou oferecendo uma faculdade de música, você vai estudar comigo aqui 6 meses e vai sair com um diploma de graduação de faculdade de música. Não existe essa possibilidade. Primeiro porque a carga horária de uma faculdade ultrapassa o que eu conseguiria oferecer em 6 meses. Existe uma carga horária bem mais densa, existe requisitos físicos de pesquisa, enfim, outras coisas, é outra legislação também, e que rege todas as graduações. E depois tem as coisas específicas para a graduação em música. Por isso que também, quando a gente decide fazer uma graduação em música, nós estamos focando cada vez em se especializar mais em música. Cada vez chegar e encarar a música ali como meu propósito de vida. Por quê? Não dá para fazer uma graduação em música sem passar por um vestibular. E quando você passa por um vestibular, você é avaliado já no teu domínio técnico e musical. Ou seja, você também não entra numa graduação em música zerado, começando do nada. Não. Então, entra pelos cursos livres, entendeu? E vai fazendo uma caminhada até chegar na faculdade, onde é um tempo de estudo muito maior, de 3 a 4 anos, depende do curso, né? E depende também o foco do curso, porque quando entra na graduação, na faculdade, existe aí uma preparação para te colocar no mercado de trabalho da música, não é? Então você está ali assumindo a música como um propósito, ou um propósito de realização pessoal, porque eu quero muito. Ainda que eu não vou trabalhar com a música, eu já estou aposentada, eu quero estudar música porque eu quero muito isso, é meu propósito de vida, de me sentir bem, de tocar nos lugares e dominar a fundo, ou eu vou trabalhar, eu sou um jovem ali que entrei com 20 anos na graduação e estou sendo preparado realmente para trabalhar com música, propósito de vida, entende? E aí existem cursos com finalidades e direcionamento desse propósito específico. Então existe o curso de faculdade de música de licenciatura em música, existe o curso de faculdade de música de bacharelado em música, existe o curso
de faculdade de música, de regência em música, existe o curso de faculdade, né? Mas que tem a especialização em composição musical, entende? Existe o curso de faculdade de música que tem especialização em tecnologia musical. Então, assim, ele vai te direcionar para uma área. A licenciatura te direciona para dar aula, para licenciar. O bacharelado, para você ser um bacharel num instrumento. Então, vai aprofundar, vai buscar cada vez mais o refinamento, a virtuosidade naquele instrumento. A regência, para lidar com experiências de regência. A composição, para compor. A tecnologia, para os N caminhos que a tecnologia abre, de estúdio, de gravação, de sonorização. Entende? Então, são propósitos diferentes. E aí, você, entendendo isso, vai buscando de forma gradativa. Depende de onde você está agora. Você fala, estou começando, então eu estou num curso livre. E aí você vai descobrindo se você quer caminhar para um curso técnico ao longo do tempo, sabe? Sem colocar a carroça na frente dos bois. É muito importante curtir o processo, curtir. Porque se você estiver se direcionando para outros níveis de cursos de música, é porque você está sentindo que a sua entrega está cada vez maior como propósito de vida. Porque não existe essa também. Gente, a gente tem que entender. Às vezes a gente se sente pequeno na nossa bagagem, no nosso domínio musical, porque a gente não fez faculdade de música e o fulano fez. Mas não, eu não sou menos que ele porque ele fez faculdade e eu não fiz faculdade de música. O propósito dele, o que ele queria estudar é aquilo, e é muito louvável, ele é uma pessoa esforçada, dedicada. Ele merece minha admiração, sim. O que não merece é o meu rebaixamento, me sentir menos porque eu não fiz faculdade de música, mas não é meu propósito. Eu tenho que ficar muito feliz com o que eu quero, com o que eu estou me satisfazendo. Curtir o processo, tá bom? Isso é crucial. Conversa vai. Conversa vem. E eu quero saber, você tá curtindo essa aula? Tá gostando? Então dá o seu like e faz o seguinte. Entra agora aí no seu WhatsApp e compartilha essa aula. Manda essa aula para aquele seu colega ou para aquele seu grupo de amigos, roda de amigos, sabe, da banda, da orquestra que você toca, e fala, cara, assiste essa aula que tá falando sobre isso, explica para ele o tema da aula, para ele saber, de verdade. Vai lá agora, compartilha, independente da rede social que você estiver me assistindo, dá para você compartilhar. Leva para essa pessoa essa aula, se tá agregando para você, para agora, aproveita que eu tô dando esse tempo, que você não tá perdendo conteúdo, vai, faz rapidinho. Rapidinho você pega o ícone aí do aviãozinho. Opa! Nossa, o nosso estúdio aqui tá quase caindo. Rapidinho você pega o ícone do aviãozinho e compartilha. Ou você pega a setinha, dependendo da rede social que você tá, é a setinha, e compartilha. A minha trupe invadiu o meu estúdio. E eles estão, cara, vamos compartilhar, mamãe, vem aqui pra compartilhar. Pode levar a trupe lá? Fala, vamos lá pra lá, bebês, que a mamãe vai continuar a aula. Vamos, bebês, vamos. Enquanto vocês compartilharam? Compartilhou? Pronto? Pode continuar? Ok. Seguindo. Dani, eu faço aula de música há um bom tempo já, mas é difícil. Eu tenho que insistir e é difícil. Eu já ouvi isso, eu já presenciei isso de alunos meus, ainda na época que eu dava aula de piano, assim, presencialmente aqui no meu estúdio. Alunos relatando o esforço que eles fazem. Fala, é difícil pra mim, Dani, foi muito difícil essa semana. Eu tive que insistir muito. Então eu não tô desdenhando dessa fala, muito pelo contrário. Porque eu sei que essa é uma fala comum e ela é uma fala recorrente de alunos e sincera. De alunos que tiveram que se esforçar muito. Mas agora veja, você precisa entender que a dificuldade ela é natural do processo. É natural. A gente vai sentir dificuldade. Só que essa dificuldade ela vai diminuindo quando a gente vai aumentando a nossa base musical. Se a dificuldade não está diminuindo, você está progredindo, sua curva de aprendizado está indo, seu tempo, né? O tempo está passando, você está indo, está passando. Mas a dificuldade, ela continua a mesma. E pior ainda, se ela aumentar. Ela está desproporcional ao tempo de dedicação, né? É porque a base musical não está sendo nutrida. Toda vez que a gente enrosca na música,
ou que a gente não consegue sentir que progride em cada dia, nós tendemos a achar que está faltando tempo. A gente acha que precisa aumentar o tempo de estudo. Olha lá, estou estudando pouco, eu preciso ter mais tempo para estudar. É um argumento assim que surge, e é lógico, não surge do nada, ele é bem lógico. Só que na verdade não é aí a causa. Não é aumentar a quantidade de tempo de estudo, quantidade de horas que você tem para estudar, porque isso só vai fazer você ficar se cobrando loucamente. Você já está tentando encaixar uma rotina de estudo dentro de todos os seus compromissos, e aumentar essa rotina se torna um desafio, você vai começar a se cobrar demais. Não, a essência é você ter conhecimento para saber resolver os pepinos. Porque se você está enroscado, é porque tem um pepino em uma capacidade musical. Ou é no ritmo, ou é na técnica, ou é na consciência harmônica, ou é na hora de ler a partitura, ou porque você não consegue descobrir aquilo de ouvido de jeito nenhum. Você ouve, assiste lá, vê a pessoa tocando, e a hora que você vai reproduzir, não sai, teu ouvido não funciona. Então, são capacidades musicais que estão enroscadas. E essas capacidades, elas não vão se resolver enquanto você fica repetindo, aumentando o tempo de estudo. Na verdade, você vai ficar mais irritado, irritada e frustrado. Falta base musical e direcionamento para as capacidades. Como que você direciona capacidades? Parando de focar apenas no treinamento do instrumento. É parando, é se afastando do instrumento. É fazendo outros exercícios musicais que vão ali em paralelo ao instrumento. É começar a estudar com a mesinha aqui do lado. É começar a estudar batendo o pé, batendo a mão, fazendo exercícios corporais que coloquem a música na vivência. É tendo um direcionamento. É alguém te ensinando a fazer isso, porque você não vai fazer isso do nada, criando sozinho. Não. É alguém te ensinando. Fala, para melhorar essa leitura, você precisa fazer esse treino aqui. Para melhorar isso aqui, você precisa fazer esse outro treino. E você dividindo o teu tempo de estudo diário entre essas práticas. A prática do instrumento e a prática fora do instrumento, que é a prática musical. Entende? Lembre disso. Tá muito difícil, tá enroscado? Isso é normal no começo, porque tudo é muito novo no começo. Mas depois, isso tem que ser assim, inversamente proporcional ao tempo. Eu tô me dedicando tempo de fazer aula de música. Não tempo diário que você fica estudando ali. Há quanto tempo eu já faço aula de música? Eu tô aumentando meu tempo de aula de música. A dificuldade tem que ir diminuindo, não é para ir aumentando junto. As coisas que você estuda vão ser mais difíceis, mas você vai aumentando base musical. Então você vai tendo elementos para não sofrer na hora que está estudando. Tá bom? Fica a dica. Busque isso. Busque essa forma de condução. Tá bom? Agora, pra gente encerrar o nosso papo, eu quero falar o seguinte. Quando é melhor começar a estudar música? O que você acha? É melhor começar a estudar música quando é criança? Ou depois de adulto dá para aprender também? Mas dá para aprender assim até um certo ponto. Gente, é um consenso geral. É um consenso geral aí que é melhor aprender de criança. Existe essa crença, essa coisa esparramada que tipo, se eu aprender de criança, óbvio que vai ser mais fácil. E para aprender depois de adulto, dá para aprender, lógico. Vários alunos aí meu que me acompanham, testemunham, vocês sabem, vocês se esforçam. Não tem crianças que acompanham o canal do Posso Tocar, ok? O meu público aqui é totalmente de adultos, porque a minha linguagem aqui é para adultos, eu não falo com crianças. Então eu sei, eu acompanho com vocês, com os meus alunos que testemunham e é fato, não há dúvida de que a gente pode aprender depois de adulto, que a gente aprende. Só que existe aquela limitação que a gente se coloca de que, olha, se eu aprender depois de adulto, eu vou subir a montanha, mas eu vou subir até aqui, não vai chegar no topo. Não chega no topo. Inclusive, esse é um pensamento que muitos professores compartilham, que existe uma limitação natural, porque você começou depois de adulto, então tá ótimo. Gente, em que está baseado isso? Está baseado na minha experiência de professor. Eu vejo que os meus alunos adultos, eles não conseguem ir além disso, ficam parados até esse limite aqui. É uma justificativa que um professor pode dar, mas ela não é uma justificativa sólida. Ela não é baseada em pesquisa científica, num argumento que comprove realmente uma limitação
neurológica, uma limitação física, tipo assim, o que eu aceitaria como argumento plausível? Eu aceitaria o seguinte, olha, depois de uma certa idade, o seu canal auditivo se compromete, você não vai mais conseguir ter essas e essas frequências, então está comprovado por estudos científicos que algumas coisas não vão ser possíveis de fazer por limitação de degeneração física depois de uma certa idade. Aí eu consigo achar que isso é válido, porque é lógico, entendeu? Ou alguém falar, ó, depois de uma certa idade você está perdendo neurônios, então não dá mais, você perdeu o neurônio, perdeu, é uma coisa física, biológica de novo, então não dá para criar sinapses, não dá para criar memórias e coordenações motoras aí, não dá. Eu também entenderia muito bem essa lógica e aceitaria esse argumento que foi comprovado por estudos, houve pesquisa ali. Do contrário, se a experiência de um professor é que o aluno dele, de uma certa idade, chegou até tal ponto, a gente precisa entender que essa experiência é baseada em um aluno, 2, 3, 4, 10 alunos dele que chegou até esse ponto. Isso define todo mundo e é desse professor. Existem elementos por trás aí. Que elementos que precisam ser vistos? A abordagem do professor, a base musical que está sendo oferecida, o ambiente musical que esse aluno está construindo ou não, a crença limitante que ele coloca em si mesmo ou não, a dedicação que ele vai, o direcionamento que ele faz no estudo diário dele. Então, assim, Daiane, você já teve pesquisas que comprovam o outro lado? Você viu em pesquisas, ou você viu os seus alunos chegando num virtuosismo absurdo depois de ter começado de adulto aqui? Do mesmo jeito que você viu crianças chegando num virtuosismo absurdo? Bom, você agora, já sincero com você, de toda a minha experiência didática, eu não tive alunos nem crianças, nem adultos que chegaram num virtuosismo absurdo. Nossa, absurdo, meu Deus, absurdo. Assim, tocando coisas que eu, Daiane, não consigo tocar e que eu falo, meu Deus, o que esse aluno tá fazendo comigo? Isso aqui é Mozart que tá aqui, eu nem mereço esse aluno. Já tive alunos que chegaram a tocar maravilhosamente bem, repertórios difíceis tecnicamente na música, especificamente no piano, eu posso falar, porque é a minha formação principal, maravilhosamente bem, tocando peças de Chopin, tocando peças de Beethoven, tocando peças avançadas. Então, e lembra que o conceito de virtuosismo é bem relativo e de talento também. Não existe uma escala aí não que a gente pode encaixar todo mundo, tá? E isso é independente da idade. Tive alunos, né, na época, especialmente que eu estava ativa no ensino de técnica de piano, com mais de 60 anos de idade, tocando repertórios. Tive alunos com 20 anos de idade tocando repertórios. Não tive crianças de 7, 8 anos de idade tocando repertórios, uau! Eles estavam em construção do processo. Então, essa crença de que a gente tem um limite com a nossa idade, resumindo, eu ainda acho que é crença. Porque eu não encontrei estudos que realmente falem e que mereçam a nossa atenção do limite que a gente tem pela idade que a gente está. Eu acredito que é a gente que se coloca o limite e as condições ao nosso redor. Porque quando a gente começa depois de adulto, existem N fatores que influenciam aí. Existe o fator da nossa disposição, da nossa entrega, da nossa mente mais estressada com o trabalho ou não, mais calma, mais dedicada ali ao estudo, concentrada. Existem diversos fatores que influenciam e pesam que quando a gente está como criança, a criança não tem essa mesma pressão social, pressão financeira, pressão de problemas familiares, pressão de saúde, né? Não a maioria das crianças, entende? Então ela tem a mente mais leve. Isso influencia no adulto, é fato. Mas a gente também tem bem mais foco e direção. A gente sabe onde a gente quer chegar. A criança, ela tá lá indo. Ela não tem consciência do processo, ela tá indo, ela tá curtindo, ela é uma criança ainda, ela tá criando consciência de tudo isso. Então, vamos parar de escutar essas vozes que andam dentro da gente e que são fomentadas pelas crenças que a gente tem enraizadas na sociedade e que a gente arraiga, nossa, nem sei se existe essa palavra, que a gente pega e nutre com muito carinho e deixa fluir aí e fica atormentando a gente que a gente vai aprender até aqui, tá bom. Você está se limitando. Não. Curte o processo.
Que hora que você vai chegar no topo da montanha e vai tocar absurdamente bem? Não sei. Muitos alunos me perguntam isso e perguntam isso de diversas formas. Quando que eu vou estar bom para valer? Eu não sei. Porque existem muitos fatores que vão definir, porque isso envolve entrega, envolve direcionamento, mas por que a gente está nessa corrida? Por que essa pressa? Dani, porque eu quero tocar bem. Tudo bem, mas tocar bem precisa de meta concreta diária, porque, de novo, você não está sendo gentil com você. Você não tem clareza do que você corrige em cada dia, então você acha que você não toca bem. Porque você acha que tocar é só repetir a música e ela não está bonita ainda. Tá faltando foco de meta diária concreta. Ok, então agora, como se organizar para ter uma fluidez nesse estudo? Para ter essas metas que vão fluindo? Me dá exemplos, Daiane, se, por exemplo, eu tenho uma rotina de estudo, onde eu tenho que encaixar ali um tempo de estudo e eu trabalho ativamente. Então, assim, eu não tenho tanto tempo. Qual seria um tempo de estudo diário ideal? Qual seria uma forma, um caminhar desse estudo, né? Uma rotina desse estudo que seja legal, que vai trazer aproveitamento para mim, para que eu consiga me animar, para que eu consiga caminhar e persistir na disciplina de estudar mesmo todo dia. Primeiro ponto, o tempo ideal é o que você tem. Se de novo você ficar se comparando, olha só, eu, Daiane, da minha experiência, o que eu passo para os meus alunos é 1 hora de estudo é um bom tempo. Porque pela minha experiência de prática e de prática dos meus alunos, eu vejo que em 1 hora eu consigo aprofundar em diferentes repertórios. Eu consigo passar por essa música, por essa outra, por essa, e não superficialmente. Mas não tanto também, né? Eu não consigo passar 10 músicas. Eu consigo cuidar das metas específicas de cada uma dessas músicas. Eu não fico bitolada em uma só, me martirizando e repetindo loucamente. Não, eu consigo mudar as músicas, eu consigo ter tempo para escutar uma gravação, ouvir o performer. Deixa eu ver como é que ele está interpretando essa música. E esse outro performer? Ah, que legal. Deixa eu tocar e resolver, deixa eu me gravar. Eu consigo ser um estudo, consigo ter esse estudo que é bastante dinâmico e que vai me permitindo mudar as fases de estudo. E esse é um outro ponto. Mas, se você não tem 1 hora, Dani, eu não tenho 1 hora, eu tenho meia hora. Ok, então vamos aproveitar essa meia hora. Porque o importante é você ter uma qualidade desse estudo. Então, uma qualidade é que o estudo não seja um papagaio. Vai, passa aqui, próxima música, próxima. Ou então, repete a mesma, repete. Não, tem que ser um estudo que tem propósito, que tem meta de correção muito clara. E nessas metas de correção, eu preciso ter aquela clareza das fases do estudo. Por que fase? Porque assim, se eu tô ficando naquele repertório continuamente, repetindo ele toda hora, eu tenho que saber qual é o propósito desse repertório, a que ele me serve, o que ele traz para mim. Ah, esse repertório está fazendo eu avançar em técnica. Ah, entendi. Mas não teria mais algumas outras fases para eu fazer? Eu não preciso fazer repertórios e outros exercícios que me fazem também desenvolver, por exemplo, repertório para tocar em público, sedimentar repertório. Vou explicar melhor. Às vezes a gente fica fazendo exercícios e músicas que vão fazer a gente alcançar cada vez mais agilidade. Então eu faço escalas, eu faço arpejo, eu toco aquelas músicas difíceis para incorporar essas escalas, esses arpejos, e tô ali avançando em técnica, tô buscando técnica, tá tudo certo. Só que a hora que chega alguém pra gente e fala: "Nossa, você toca esse instrumento, vem tocar aqui na igreja". Aí você fala: "Não sei tocar nenhuma música, não posso tocar aqui". Ou chega alguém lá na sua casa e fala: toca aí pra mim. Você fala: "Não, eu tô estudando coisas difíceis e elas não estão prontas". Nunca tá pronto. Porque você não dedicou uma fase para manter repertório que tá pronto. Você fica estudando repertório que é de avanço técnico. Então a gente precisa ter clareza que existem fases de propósito diferente. Então eu tenho que ter as minhas músicas, os meus estudos que vão fazer avançar. Mas eu preciso ter um momento que é para revisar aquelas que eu já aprendi. Porque essas que eu estou avançando, 1 hora eu vou aprender, eu vou saber tocar tudo. E aí eu preciso deixar elas aqui sendo revisadas, senão eu esqueço, eu engaveto. Muitos alunos fazem isso. Outra coisa, eu preciso ter repertório
que me faça avançar para outros gêneros, para outros estilos. Porque às vezes eu fico aqui avançando na técnica, mas é o mesmo estilo. Eu não vou ter outros repertórios para tocar em outros lugares? Músicas novas? Não, Daiane, não vou. Será? Será que eu não estou me limitando? Será que eu não posso encaixar no meu momento de estudo um repertório para tocar ali no ensaio da banda tal? Ah, ou o contrário, eu só ensaio o repertório eu só estudo o repertório da minha banda, da orquestra. Eu não pego o repertório onde eu vou avançar tecnicamente. Mas é só esse propósito? Você está abandonando um outro propósito. E toda vez que a gente não tem clareza do propósito do nosso repertório de estudo, de novo, você gasta o teu tempo e não sente que você está conseguindo crescer e aumentar o teu círculo social. Outra coisa, nesse teu estudo aí, não tem nenhum momento onde você se afasta do instrumento e vai fazer exercícios de percepção, vai fazer exercícios corporais de ritmo, para sedimentar capacidades? Vai fazer exercícios de leitura musical? Como que você, dentro desse momento de estudo, só focado num tipo de propósito, vai sentir que você está avançando? Você vai preencher todo o seu tempo de estudo, mas você não vai sentir. Então, o importante é ter as fases muito claras do meu estudo. E essas fases têm a ver com o propósito daquele repertório, daquela prática. Quanto tempo eu dedico para cada propósito? Quem responde isso é a meta daquela prática. Para eu estudar tecnicamente, dentro do tempo que eu tenho, se eu tenho 1 hora, para eu estudar tecnicamente, acho que eu vou separar aqui uns 15 minutos. Porque são bastante repetições aqui, é técnica, eu preciso estar focada, 15 minutos. Ah, para eu tocar músicas que eu já sei, daí 10 minutinhos basta. Eu passo aí minhas 2 músicas que eu já sei, só para eu não esquecer elas não. Para eu tocar em público, para eu tocar na igreja. Para fazer aqueles exercícios de percepção, acho que eu vou ter que deixar uns 20 minutos aqui. E esse tempo, ele é variável, ele varia de acordo com a meta, o que você vai corrigir naquele dia, naquela fase de estudo. Isso é muito, muito importante. Não fica se dedicando a tocar apenas o que você gosta e evitando o que é chato. Porque a gente precisa passar pelo chato no estudo, porque ele vai trazer avanços pra gente. Então, para otimizar os nossos resultados, para estabelecer uma rotina, eu tenho que me abrir para gerenciar melhor o propósito de cada prática. E esse propósito tem que ter metas internas, metas pequenas, entendeu? Metas curtas. E essas metas ali vão direcionar o tempo que eu dedico para cada uma. Por isso que o teu estudo de uma semana pode ser diferente do estudo que você vai desenvolver na semana seguinte, porque as metas são diferentes, as fases são diferentes, o repertório já é diferente. Entendeu? Não fecha isso. Não fica assim, é dessa forma e não mudo mais. Não. O importante é você ter muita coisa dinâmica no teu estudo. Você está refletindo o tempo todo sobre ele. Assim você consegue organizar uma rotina que vai trazendo resultados e que você vai aprendendo a ser gentil com você mesmo, porque você vai curtindo o processo. Você vai validando o teu esforço e você vai enxergando as suas pequenas e constantes evoluções. Tá bom? Curtiu? Era isso que eu tinha para dizer para você. Eu espero que você tenha curtido. Se você está angustiado com alguma questão aí que está batendo em você e eu não falei, você fala, daí é sobre isso, eu sinto isso. Deixa aí para mim nos comentários, vamos conversar mais sobre isso. Colocando aí os seus apontamentos, eu consigo ter a oportunidade de te esclarecer, de colaborar, de repente gerar novas aulas, tá bom? Então, se inscreve no meu canal, me acompanha, ativa o sininho para você receber meus conteúdos. Entra no meu canal do Telegram para você receber aí também os meus áudios, os meus conteúdos complementares. É só você entrar no meu site, posstocar.com.br, que você vai ver ali todas as minhas redes sociais, inclusive esse canal do Telegram que eu tenho, que chama Evoluindo na Música. E assim você fica mais pertinho de mim e a gente vai aqui num bate-papo constante, nessa troca, porque essa troca faz a gente crescer. Isso aumenta o teu ambiente musical, o teu círculo social de música. E hoje você viu, né? Ficou claro para você nessa aula o quanto isso é importante. Tá bom? Te encontro na próxima aula, hein? Se cuida. Fui!